Oi, pessoal. Então, continuando aqui, a partir do artigo 86, né? Nessa parte aqui da política de atendimento. Então, esse artigo 86 aqui, a política do atendimento, política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então isso aqui é só introdução, né? Tudo bem, não precisa colocar não. Esse 87 aqui, que são linhas de ação da política de atendimento, também não precisa se preocupar com isso não. Isso aqui só num concurso muito específico mesmo. Nossa, são, né, sete linhas de ação, então assim, não se preocupa com o artigo 87 não, tá? As diretrizes, quando cai diretriz nos concursos, geralmente é mais chatinho, viu? E muito cai da saúde, os diretrizes do SUS eu já vi, mas diretrizes envolvendo o ECA eu nunca vi. Na política de atendimento ainda também nunca vi não. Então, assim, lembra, acho que essa daqui, ó, a municipalização do atendimento é interessante, sabe? São diretrizes da política de atendimento, então focado no município, né? Municipalização do atendimento. Eu acho que é legal de saber isso. Mas o resto é muita coisa, assim, é muita coisa. Melhor deixar para quando vir os artigos importantes mesmo que pode ter certeza que eles virão. Aí o capítulo 2 no artigo 90, o artigo 90 também é interessante você saber quais são as entidades de atendimento, né? Então aqui, as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como o planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes. Em regime D, aí são as entidades, né? O regime que a entidade de atendimento atua, né? Você tem orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acredito que é colocar a criança na família, né? Acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, tá? Esses são os regimes que as entidades de atendimento atuam. Então pode ser até desde um acolhimento institucional até realmente criança criança e adolescente não vai para cadeia, eles não vão para cadeia, eles vão para internação, tá certo? Então isso aqui é bom de saber, tá? O artigo 90 com seus itens é melhor, é muito mais útil do que o artigo 89. Então isso aqui é interessante e aqui tem um prazo também. Isso aqui, ó, o artigo, esse parágrafo primeiro aqui, as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas e elas têm que se inscrever aqui, ó, no Conselho Municipal de Direitos das Crianças e do Adolescente. É ok, assim, tenta lembrar disso aqui, que elas têm que se inscrever no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará a comunicação ao Conselho Tutelar e à Autoridade Judiciária. Então é aqui que eles têm que se inscrever, é legal saber, né? Esse terceiro aqui é bom também. Isso aqui tem um prazo, então é bom saber. Os programas de execução serão avaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada 2 anos, tá? Que isso é critério para a renovação da autorização de funcionamento. Então, essas entidades aqui de atendimento, elas prestam esses serviços aqui, nos itens, né, que eu li. Elas precisam se inscrever no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e elas têm que ser reavaliadas a cada 2 anos. Porque para ter autorização de funcionamento tem que passar por essa reavaliação. Tá? Isso é legal. Esses itens aqui, pode esquecer, não é importante. Tá? O resto aqui. Aí o artigo 91. Também
também não é tão importante assim, tá? Não precisa, não precisa, não precisa decorar esse artigo 91, não. Pode ficar tranquilo. Tem mais coisas para decorar mais para frente. Isso de princípios também, geralmente, o artigo 92. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Isso aqui também é Isso aqui, quando cai princípio, geralmente, eu só vi princípio cair quando pede coisa de saúde, princípio do SUS. Mas isso aqui, não. Nunca vi isso aqui de princípios, tá? Então, não se preocupa, não. Mas, nesse artigo 92, esses itens não precisa se preocupar, mas esse parágrafo aqui primeiro é interessante, ó. Isso aqui é bom saber. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Então, o dirigente, né, quem dirige a entidade é o guardião das crianças lá dessa entidade, entendeu? Ela é equiparada ao guardião. Então, isso é bom saber do artigo 92, tá? Isso é muito bom saber. Esse segundo aqui também é legal, porque aqui tem um prazo também. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar institucional remeterão à autoridade judiciária no máximo a cada 6 meses relatório acerca da situação de cada criança, adolescente. Isso aqui é ok. Nunca vi pedindo, não. Parece uma coisa bem aplicada mesmo. Então, ele tem que o dirigente ele tem que enviar um relatório a cada 6 meses para fim da reavaliação. Ele tem que enviar um relatório para a autoridade judiciária para reavaliação dessa instituição, né? Então é relatório de cada criança, né? Isso aqui tudo bem. O parágrafo 7º, isso é interessante também, tá? Quando se tratar de crianças de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação dos educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Então, assim, crianças de 0 a 3 anos em acolhimento institucional têm uma atenção especial, tá? Então, parágrafo 7º aqui do artigo 92 é bom saber também. O 93 ele é importante. Esse é importante, sim, pode. Porque é importante porque é um caso que pode cair, né? Um caso que fala assim, ó, as entidades que mantenham um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo a comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude sob pena de responsabilidade. Então, geralmente para acolher ele precisa da autorização do juiz, né? Mas ele pode fazer o acolhimento emergencial e excepcional da criança e do adolescente sem autorização do juiz. E aí ele comunica em até 24 horas, né? Esse 93 aqui é importante de saber, tá? E isso aqui, o parágrafo único, é só saber, né, que depois desse comunicado, o que vai ser promovido é a reintegração familiar. Lembra que o ECA ele sempre quer juntar, ele sempre prefere manter a criança na família, né? Essa é a diretriz dele, é manter a criança na família. Então, tirar da família para colocar em acolhimento ou adoção em família substituta são os últimos recursos, tá? Lembra disso. Esse 94 aqui são as obrigações das entidades que promovem programas de internação, né? Que são casos mais sérios. Tem as seguintes obrigações, né? Então, isso aqui tem alguns itens que são interessantes. Olha só, esse aqui, oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Legal. O item 10º também, propiciar escolarização e profissionalização.
em entidades que desenvolvem programas de internação, né? Escolarização e profissionalização, esse é bom. Esse é bom saber. Propiciar assistência religiosa, aqueles que desejarem, isso aqui é bom saber também, de acordo com suas crenças, né? O item 12 é interessante saber. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. O 14. Reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de 6 meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Então, cada caso. Se eu não me engano, essas entidades que desenvolvem programas de internação é para jovens que cometeram infrações, né? Então, esse aqui, o caso dele tem que ser reavaliado a cada 6 meses, tá certo? O caso desse adolescente. Isso, acho que esses aqui são os interessantes aqui, os itens interessantes. Pra vocês verem, se tem 20 itens, vocês não vão conseguir, não dá, ninguém consegue decorar isso aqui não. Então, esses 3 aí que eu falei já tá de bom tamanho, interessante saber. Então, essa seção 2 aqui, esse artigo 95, é legal de saber que as entidades governamentais e não governamentais, né, que prestam aqueles serviços, elas serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e os Conselhos Tutelares. Então, todo mundo aqui fiscaliza as entidades, tá? Não um só, todo mundo. Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário. Tá certo? Então, o artigo 95, saiba dele e esteja ciente disso. O artigo 97, 95, esse 96, esse 97 é muito aplicado para as pessoas que dirigem, né, que são os dirigentes dessas entidades. Então, eu acho difícil, né, de cair só numa prova que, pelo amor de Deus, acho que não vai cair o 97 não. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumpriram a obrigação constante no artigo 94, né? Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. Então, essas são as punições que eles podem sofrer, né? E o último é a cassação do registro. Tem as governamentais que podem sofrer algumas punições, tipo fechamento, né, da unidade, mas isso aqui muito aplicado, né? Não é um negócio para concurso, não acredito que seja uma coisa para concurso para professor, né? Ou inspetor. Essa aqui aí começa a parte importante, tá? Título 2 das medidas de proteção, muito importante aqui, muita atenção. E decorem, colhem lá no seu documento, sabe? É muito, muito importante saber isso daqui, porque cai. Então, as medidas de proteção, no artigo 98, né? As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Aí, 1. Por ação ou omissão da sociedade ou Estado, né? 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Lembra, falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. E 3. Em razão de sua conduta, né? Tá? Então, aqui o artigo 98, ok? Aí, isso aqui, ó, é interessante, o artigo 99. As medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, né? Isolada ou junto, bem como substituídas a qualquer tempo, ou substituídas. Então, não precisa tá falando. Então, assim, se alguma questão fala que a criança ou adolescente tem que sofrer tal medida de proteção por tanto tempo, tá errado, porque elas podem ser substituídas a qualquer tempo. Tá? A qualquer tempo. Isso é bom para eliminar a pegadinha, né? Então, o artigo 100 aqui é mega importante. Ele inteiro, assim, é importantíssimo você saber isso aqui. Então, ó, artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, é isso que se prefere, né? Isso antes de isolar a criança ou adolescente.
geralmente o adolescente, né, na internação. Então, vocês preferem isso. Então, os princípios, né? Os princípios legais, leia todos os princípios aqui, os princípios da lei, tem 12, mas é só para ler mesmo e ter em mente, não é para decorar não, porque, por exemplo, condição da criança e do adolescente como sujeito de direitos, né? Isso aqui é bem intuitivo, assim, proteção integral e prioritária, né? Prioridade para criança e adolescente tem prioridade. Essa lei coloca um monte de prioridade para criança e adolescente e até em atendimento de serviços, né? Eu nunca vi fila, por exemplo, preferencial para criança e adolescente, mas é o que está na lei. Se o que está na lei e vai estar lá no concurso, você coloca que sim, que é atendimento prioritário para serviços, né? Então aqui proteção integral e prioritária, responsabilidade primária e solidária do poder público. Isso aqui, tranquilo, não é a parte mais importante do artigo, não. Intervenção precoce é legal de saber, né? Intervenção precoce, né? Mas isso aqui pode ficar tranquilo, essa parte aqui não tem problema. Opa, trocou aqui, cliquei no lugar sem querer. Aí o artigo 101 é bom. Só um pouquinho antes, o 12 é legal também, tá? Oitivo obrigatório de participação. A criança e o adolescente em separado, então não precisa estar junto com os pais para ter essa oitiva obrigatória aqui. Então, vou ler aqui. Oitiva obrigatória de participação. A criança e o adolescente em separado na companhia dos pais, de responsável ou de pessoas por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm o direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nesses outros parágrafos, né? Então, assim, a criança e o adolescente, eles podem ser ouvidos em separado ou junto com os pais, tá certo? Para tratar dessas medidas de proteção. Agora, o artigo 101 é um dos mais importantes, tá, do ECA. Se tá assistindo essas aulas e tá com pouco tempo, né, para decorar tudo, pelo menos decore esse aqui, tá? Esse é importantíssimo. Então, não sai daqui sem saber isso aqui, tá? Ele inteiro, tá? Então, assim, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, aqui, o que acontecer nesse artigo 98 aqui, né? Quando os direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados, o que acontecer no artigo 98 é isso aqui, essas medidas que serão aplicadas. Então, a medida 1, encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, então você encaminha a criança ou adolescente para os pais ou responsável e ele assina um termo. Orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. É obrigatório de ensino fundamental, tá, gente? É fundamental porque vocês lembram, o ensino médio não é obrigatório pelo ECA. A obrigatoriedade que tá no ECA é a obrigatoriedade do ensino fundamental. O ECA ele fala do ensino médio como uma coisa a ser expandida, né? Progressiva expansão e progressiva a expansão da obrigatoriedade do ensino médio, mas o ensino médio em si não é obrigatório. Depois vocês estão com isso, tá chegando o concurso, né? Então vocês estão com isso mais fresco na cabeça. Então lembra, né, que ensino fundamental, é obrigatório no ensino fundamental. Qualquer coisa volta lá na educação e vê o que está escrito sobre o ensino médio. Aí o quarto, né, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. O 5, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
tá? O NA, né? Narcóticos Anônimos, que os alcoólatras também entram lá agora. Então, isso aqui é interessante, né? O 6. O 7, acolhimento institucional. 8, inclusão em programa de acolhimento familiar. O 9, colocação em família substituta, tá? Então, lembra, isso aqui parece até, inclusive, tá por ordem de gravidade, né? De uma medida mais leve para uma mais grave. E aí, se a gente for colocar assim, colocação em família substituta, que é a adoção mesmo, né? É o último caso, tá? Lembra que é o último caso de gravidade, é tirar a criança ou adolescente da família. Agora, a gente vai pro... Só uma observação aqui que eu queria fazer, a gente vai continuar mais uma observação que eu queria fazer, é que acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, elas são medidas que só quem pode ordenar é o juiz, tá? Só o juiz pode ordenar essas três. Então, lembra disso. Acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, só o juiz pode ordenar, tá? Que são as últimas, né? As mais, vamos dizer assim, as mais graves, né? São as últimas, só com a autorização do juiz. Acolhimento institucional e também inclusão em programa de acolhimento familiar, elas são medidas protetivas. Então, é bom saber que elas são medidas protetivas. Aqui, ó, o parágrafo 1º é importante também. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis na forma de transição para a reintegração familiar, ou, não sendo esta possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade, tá? Então, lembra, isso aqui, ó, são medidas protetivas de caráter provisório e excepcionais, tá? O acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Esse é interessante. Esse terceiro aqui, crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições. Esse parágrafo terceiro aqui não é interessante. Não se preocupa com ele, não. Tem isso aqui que é bom saber, tá? Que é um plano individual que eles fazem para quem está nessa situação de acolhimento, né? O plano individual será elaborado sobre a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança, do adolescente e a oitiva dos pais ou responsáveis. Vai ter um plano individual para cada criança que é a equipe técnica que faz, né? Então é só para saber que existe esse plano, né? Vamos baixando mais, porque lembra, esse 102 aqui é importantíssimo também, tá? Não, esse 102 por enquanto não. O 102 é só quem vai acompanhar as medidas de proteção. Então, ó, só lembra aqui que as medidas do artigo 101, elas são a lista de medidas de proteção. Essas aqui são todas as medidas de proteção, tá? 101, lembra, são medidas de proteção, todas. Inclusive, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar. São todas, do 101, são medidas de proteção. Isso aqui é uma lista de medidas de proteção. Lembra disso porque no artigo um pouco mais para frente, a gente vai ver o que acontece quando ocorre as medidas socioeducativas, né? E as medidas socioeducativas, algumas incluem as medidas de proteção. Então, vão incluir. Então, é muito importante que você saiba todas aqui do artigo 101, tá certo? Aí a gente vai, pula tudo, né? A gente vai aqui para o título 3 da prática de ato infracional. É só interessante lembrar para todo mundo, criança e adolescente não comete crime, tá? Eles cometem atos infracionais.
Então eles também não podem ser presos, assim, né? Se falar que a criança cometeu crime ou que pode cometer crime, a criança ou adolescente, está errado, tá? É ato infracional que se dá, esse é o nome que se dá. Então, que é artigo 103, importantíssimo, né? Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá? Então, olha que legal. Lembra disso, não só lembra, anota, tá? Faz suas anotações aí, memoriza. Ato infracional, conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá? Então, assim, conduta descrita como crime ou contravenção penal. Crime é quando é adulto, tá? Quando é adolescente ou criança, ato infracional. Então, essa aqui, esse 104, é interessante. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas na lei, né? Esse aqui é legal, tá? O parágrafo único é bem legal também. Para efeitos dessa lei deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Então, assim, tem que considerar quantos anos ele tinha ou ela tinha quando cometeu esse ato. Então, ela vai ser tratado como ato infracional se ela com 17 anos ou ele com 17 anos, né, roubou alguém, mas aí fez 18 anos, ele não vai ser tratado como um adulto, vai ser tratado como um adolescente, porque tinha 17 anos na época, né? Então, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. É bom esse parágrafo único, tá? Lembra que são penalmente inimputáveis. Gente, lembra disso aqui, tá? E só vai, tá? Só são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Lembra disso aqui e só vai. Lembra disso, tá? Então, olha aqui. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Então, quando a criança comete um ato infracional, o que vai acontecer com ela está descrito no artigo 101. Por isso que é importante memorizar todo o artigo 101, tá? Daquelas medidas. Então, quando a criança comete ato infracional, o que vai poder acontecer com ela vai estar no artigo 101, tá? O adolescente já é diferente, mas para a criança é o artigo 101, tá certo? Aí a gente vai pro 106 aqui, né, dos direitos individuais, é bom saber. Essa parte aqui pode ser que caia mais para concurso de policial, essas coisas, mas é bom saber, né, porque vai que, né, vai que. Então, artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante. Então, lembra disso. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, só com mandato, né, de prisão, ou mandato de prisão, ou quando é em flagrante, tá? Ele não pode ser levado preso em outras circunstâncias. Nem é preso que se fala, é detido ou uma coisa assim, nem é preso. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Artigo 107. Essa é ok, né? Esse parágrafo único é ok. O artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa que ele for indicada. Então, assim, quando ele for apreendido, né, em flagrante, vai ter que ser comunicado para a autoridade judiciária, a família ou para quem o adolescente indicar, tá? Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Isso aqui é para evitar o adolescente ficar preso, tá? Então, é sempre assim. Lembra disso, você tira o quê? Que o ECA dá preferência a realmente deixar eles em liberdade. E deixar privar de liberdade o menos tempo possível. Às vezes nem privar, né? Muitas vezes nem privar, tá? Aí artigo 108. A internação, né, para quem cometeu um ato infracional antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, gente, decora esse prazo, tá? Isso é importante. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, ele só pode ficar lá 45 dias preso
antes da sentença, tá? E aí uma internação provisória, tá? Só até 45 dias. Muito importante, muito importante. Não sei se vocês estão ouvindo a música, mas está rolando um samba aqui, bem alto, então não liga não. O artigo 109, né? O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Então, ele não pode ficar sendo identificado mais de uma vez, né, pela polícia. Só isso, só. Esse aqui não cai, não. Acho que aqui é mais para policial, esse 109. Relaxa desse. Não precisa se preocupar. Aí o capítulo 3 das garantias processuais, isso aqui pode cair em bancas mais complicadas, né? Não sei se a IBAMA pode cair, não. Mas, por via das dúvidas, a gente lê, né? Nenhum adolescente, artigo 110. Lembra que isso é muito intuitivo, né? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Beleza. O artigo 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias, né? Que são garantias asseguradas a todos os cidadãos, né? Então, as garantias: pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação meio equivalente, igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas, e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado, assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, direito de solicitar a presença de seus pais responsáveis em qualquer fase do procedimento. Então, todo mundo tem direito a isso aqui, mas isso aqui é para a banca mais complicada mesmo, então talvez não caia. Mas a gente fala aqui, né? Aí chegou as medidas socioeducativas. Esse aqui é o outro tão importante quanto o 101, tá? Esse aqui é brabo, porque ele incorpora o 101 também aqui, tá vendo? Então lembra, o que está no artigo 101 são as medidas de proteção, tá? Esse no artigo 112, são as medidas socioeducativas. Então lembra dessa diferença, medida de proteção, o que é medida de proteção e o que é medida socioeducativa, tá? Então, aqui das medidas socioeducativas, então aqui, ó. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente, só adolescente, tá, gente? Medida socioeducativa, só quem sofre é adolescente. Medida de proteção, criança ou adolescente. A criança sofre medida socioeducativa? Não sofre, tá? A criança não sofre medida socioeducativa. Não as que estão aqui, né? Só as que estão no artigo 101. Então eu vou começar a ler. A gente vê aqui, eu só estou consultando aqui. Estou consultando aqui, isso mesmo. Olha aqui. Então, quando o adolescente só faz isso, o que ele pode acontecer? As seguintes medidas, né? Advertência para ele, obrigação de reparar o dano, tá? Então, se ele pichou ali, ele pichou um muro e aí é pego, tem que pintar ou tem que pagar a pintura, né? Prestação de serviço à comunidade, serviço comunitário, né? Criança faz isso? Não faz, tá? Liberdade assistida, que é o item 4. Inserção em regime de semiliberdade, o adolescente. Internação em estabelecimento educacional. E aí ele pode sofrer qualquer uma das previstas no artigo 101, da 1 até a 6. Da 1 até a 6, tá? Então, porque o resto, a 7, a 8 e a 9, é só com autorização do juiz. Então, aqui, vamos lá no 101 de novo, da 1 até a 6. Vamos lá. No artigo 101, para quem está assistindo o vídeo. Vamos lembrar aqui o artigo 101. Aqui.
da 1 até a 6. Então, o adolescente pode ser encaminhado ao pai responsável, né, mediante termo de responsabilidade. Pode sofrer orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3, né, que é a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunidade de auxílio, orientação em tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Tá? E é isso. O resto, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, só o juiz determina essa medida, e isso é medida de proteção mesmo, que não é socioeducativa, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que as medidas socioeducativas englobam também algumas medidas de proteção, tá certo? Mas nenhuma medida de proteção, então, as medidas de proteção estão separadas. Então, por exemplo, não vai ter obrigação de reparar o dano nas medidas de proteção, ou só advertência, né? Para criança, por exemplo, só advertência. Não, é para os responsáveis. Então, assim, pensa assim num círculo grande. Se você pensar num círculo grande, nesse círculo grande, esse círculo grande são as medidas socioeducativas. E aí você tem um outro círculo que uma parte dele fica dentro desse círculo das medidas socioeducativas. E aí essa parte são essas aqui, ó, são os itens 1 a 6 do artigo 101. E o que está fora são as medidas do artigo 101, que são as 7, 8 e 9, que são, né, vou repetir, o acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Essas 3 não estão dentro das medidas socioeducativas, tá? A medida aplicada ao adolescente levará em conta sua capacidade de cumpri-la, legal, né? A circunstância e a gravidade da infração, normal, bem intuitivo, né? A hipótese... Olha só, em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de trabalho forçado, tá? Gente, eu não sei se você é a favor ou contra, eu não quero nem saber, porque trabalho forçado, né, pelo amor de Deus, ninguém merece. Mas aqui lei é lei, tá? Então, será admitida a prestação de trabalho, não será admitida prestação de trabalho forçado, em hipótese alguma, nem pretexto algum. O menino pode ter feito, assim, o demônio na cidade, ele não vai ser sujeito a trabalho forçado, tá? Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. Legal. Isso aqui é interessante, tá? Olha, tem uma coisa muito importante que vocês têm que vocês podem decorar, que, ó, esses 5 itens aqui, tá? Esses 6 itens, desculpa. 6 itens. Ó, tem um mnemônico, mas assim, aquelas palavrinhas, mas não é bom não, porque uma que ela nem faz sentido direito. Mas se vocês quiserem, eu vou digitar aqui para vocês. Se vocês quiserem esse mnemônico, né, vai que funciona para alguém. Eu vou digitar aqui, porque ele é bem confuso. Palio, e aí o último que palio que. Então aqui o P, para lembrar desses itens do artigo 112, né? O que é o P do palio que, né? O P é a prestação de quê? De serviços à comunidade, prestação de serviços à comunidade, tá?
A, advertência, tá? Do páreo, o A é o quê? Advertência, tá? O L do páreo, o quê? Liberdade assistida. O primeiro I, tem dois Is, né? O primeiro I, inserção em regime de semiliberdade. Semiliberdade. E o outro I do palio o quê, né? É internação em estabelecimento educacional. Internação em estabelecimento educacional. Tá? Adolescente não vai pra prisão, tá, gente? Estabelecimento, ele é internado em estabelecimento educacional. Ele não vai pra cadeia, não vai pra prisão, tá? Não vai pra cárcere, nem nada disso, tá? Obrigação de reparar dano, tá? O O do páreo o que? Obrigação de reparar o dano. Aqui não tá em ordem de gravidade não, tá, gente? Então, só lembra, isso aqui é só pra você lembrar quais são. E esse que final aqui, páreo o que é qualquer medida prevista no artigo 101. Qualquer medida prevista no artigo 101. Só que é importante, né? Dos itens 1 ao 6, tá? Só dos itens 1 ao 6. Acolhimento familiar, acolhimento institucional e colocação em família substituta não entra em medida socioeducativa, tá? Você não vai tirar o adolescente da família porque ele cometeu um ato infracional, tá? Não é assim que funciona. Você não vai tirar, você não vai fazer isso. A lei não faz isso, tá? A imposição das medidas previstas nos incisos 2 a 6 pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e de materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão nos termos do artigo 127. Depois vai ver esse negócio aqui de remissão, tá? É uma coisa um pouco complicadinha, mas o que essa lei está dizendo aqui é ok. Pode lembrar que, então é do inciso 2 ao 6. Então é do 2 ao 6, obrigação de reparar o dano até a internação. Só faz essa medida socioeducativa quando tem prova suficiente, tá? A advertência, acho que ninguém controla, não tá aqui. De qualquer jeito, não tá aqui. É do 2 ao 6. Tá certo, gente? Então, de novo aqui a fotinha aqui do mnemônico aqui. Vou até dar um espacinho aqui para ficar mais fácil de ver, né? Então, palioque, tá? Quem quiser anotar isso aqui, tá aí. Então, o que a gente vê mais agora? O artigo 115, olha só o que é, vai começar a falar o que é cada um, tá? Então é legal de saber o que é cada um. Então a advertência é o quê? Admoestação verbal que será reduzida de termo assinado. Então lá escuta uma bronca, admoestação verbal, e assina um termo. Tá? O adolescente vai escutar uma bronca e vai assinar um termo. É o adolescente aqui, tá? Medida socioeducativa só adolescente, gente. Se for criança, aí é para os pais, tá? Então aqui é o adolescente. Obrigação de reparar o dano. Então artigo 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compreende o prejuízo da vítima. Entendeu? Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Lembra que essas medidas podem ser substituídas a qualquer tempo, tá? Principalmente as de proteção. Prestação de serviços da comunidade. Esse 117 cai, tá? A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses. Isso é muito importante, gente. Período não excedente a 6 meses.
junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Isso aqui é importante também, o parágrafo único. As tarefas não serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais. 8 horas semanais no máximo, isso aqui é muito importante, gente, para o trabalho, serviço comunitário, tá? Aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho, tá? Então, se trabalha, você vai para a escola, não é prejudicado, porque não pode bater os horários, e isso é sábado, domingo, feriado. Também pode fazer isso, mas lembra, 8 horas semanais, gente. 8 horas. Jornada máxima de 8 horas semanais, tá? Não é diárias, são semanais. Liberdade assistida. Então, esse aqui, liberdade assistida, só dá uma lida nele, tá? Não precisa, não é assim tão importante. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Então, a autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Então, mínimo de 6 meses que ele vai ficar em liberdade assistida, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Então, isso aqui é bom lembrar, que é 6 meses no mínimo, né? Mas pode ser substituída, revogada, dependendo, em qualquer tempo. Aí aqui está falando o que incumbe ao orientador, né, da criança, do adolescente, né, que está em liberdade assistida. Isso aqui é muito, parece coisa para assistente social, viu? Não para professor. Então, não se preocupa, assim, incumbe o orientador, sabe? O que o orientador tem que fazer. Vamos passar isso porque não é tão importante assim, mas não é tão importante. Tem outros tópicos mais importantes, tá? Aqui o regime de semiliberdade, né? O que é o regime de semiliberdade? Pode ser determinado, o regime de semiliberdade, artigo 120, pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitando a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. Independentemente de autorização judicial, tá? O regime de semiliberdade. São obrigatórios a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado. Não tem prazo determinado a semiliberdade, tá? Aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Então, tá certo, gente? Isso aqui não tem prazo determinado, não. A semiliberdade. E aí a mais grave delas, né, que é a internação, que é muito importante, ela inteira. Então, vamos ver ela inteira, né? A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios aos princípios dela. Brevidade, então tem que ser a menor quantidade de tempo possível. Excepcionalidade, né? Só em casos excepcionais. E respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Isso para adolescente. E aí o que é permitido, né, na internação? Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe e da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Então, por exemplo, uma excursão eles podem, tá? A medida não comporta prazo determinado, também não tem, tá, gente? Internação não comporta prazo determinado, nem semiliberdade, nem internação. Não tem prazo determinado. É por isso que para internação eles têm que emitir lá o relatório de tantos meses a tantos meses, reavaliando o caso. Eu não lembro onde é que está isso, nem vou falar o período, tá? O prazo. Quem vai fazer o concurso tem que saber esse prazo aí de relatório de tantos e tantos meses. Não vou nem chutar para não confundir vocês, tá? Mas é por isso, porque a internação não tem prazo determinado. Tá aqui na frente, ó.
A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses tem que essa internação é reavaliada, tá bom? Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Nossa, gente. Gente do céu. Circule isso aqui, é muito importante, tá? Da internação. Não mais de 3 anos. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida, tá? Depois que passarem esses 3 anos assim. Se ele não for tirado disso antes, né? Pela sua reavaliação. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Lá na primeira aula, no começo, que para casos excepcionais o ECA também atende as pessoas, os adolescentes até os 21 anos de idade, é isso aqui. Por exemplo, também, né? Se ele estiver internado, ele pode ficar dos 18 ele pode ficar internado até os 21 anos de idade, tá? É isso aqui. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial ouvido o Ministério Público. Então, para liberar, precisa da autorização do juiz e o Ministério Público precisa ser ouvido. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º, que é o que? Realização de atividades externas, poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Tá? Bom, então isso aqui é importante, esse prazo daqui de internação, tá? 3 anos, 6 meses, essas coisas aqui é bom decorar, tá, gente? Olha só, isso aqui também pode ser interessante, tá? A medida de internação, que é mais grave, só pode ser aplicada quando? 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então, tipo, por exemplo, um assalto à mão armada, né? 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves, tá? Então, sei lá, briga. Repetidas brigas. Não briga até pode ser uma grave ameaça, né? Mas alguma coisa grave. Reiteração, então ele fica repetindo isso. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Então, assim, uma medida foi lá colocada uma medida socioeducativa e aí o adolescente descumpre essa medida, né? Aí ele pode ser internado, tá? Injustificável, sem justificativa. Então, aí ele pode ser internado, né? Vamos ver o que lembra do palio que lá, que é o que ele pode fazer. Então, vamos dizer aqui que ele não vai para o seu serviço, né, comunitário, ele foi punido com serviço comunitário, ele não vai de forma injustificada, né, e aí ele pode ser internado, tá? O prazo de internação na hipótese do inciso 3, quando ele descumpre alguma coisa de forma injustificada, isso é importante, tá? Não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretado judicialmente após o devido processo legal. Então, quando ele descumpre alguma coisa, ele não pode ficar lá mais de 3 meses. Quando ele vai para lá direto, para internação direto, aí é de 6 em 6 meses no máximo que é reavaliado. Mas não poderá ser superior a 3 meses, tá, gente? Olha só, em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. No parágrafo 2º, tá? Ó, então a internação é a última saída, tá? A última saída. Se tem outra coisa adequada, prefere-se por outra. O 123, ele não é tão assim importante, tá? Mas só saiba, a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes. Exclusiva para adolescentes, então uma cadeia não vai ter internação de adolescentes, tá bom, gente? Então é entidade exclusiva para adolescentes. Não vai ser feita também em algum lugar para crianças, tá? Então é só exclusivo para adolescentes. Em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, tá bom? Interessante isso aqui é interessante saber, só saber, tá?
Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Acho que isso aqui o professor tem que saber, né? Quem vai fazer para docente, para concurso para professor, isso aqui é bom saber, tá? Período de internação, até a provisória, tem que ter atividades pedagógicas, tá certo? Aí, os direitos do adolescente privado de liberdade é um artigo importante. É importante, sim. Então, assim, entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, bom. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Avistar-se reservadamente com seu... Avistar-se. Então, seu defensor, então, ele as conversas que ele vão ter com o seu advogado de defesa são privadas, tá? Então, qualquer pessoa tem direito a isso também, tá? Então, isso é bom, reservadamente, tá? Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. Ser tratado com respeito e dignidade. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis. Saiba disso, é bom. Opa, cliquei errado aqui. Saiba disso, é bom, tá? Receber visitas ao menos semanalmente. Não é receber visitas semanalmente, é ao menos semanalmente. Corresponder-se com seus familiares e amigos, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habilitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, receber escolarização e profissionalização. Isso aqui o nono é importante, tá? Para os professores saberem. Realizar atividades culturais e esportivas de lazer. Ter acesso aos meios de comunicação social, tem que ter acesso a esses meios. Receber assistência religiosa, né? Desde que assim o desejem, segundo a sua crença. Manter a posse de objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los. Olha que interessante. Recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade. Então, olha, tem que ter... pode manter os seus objetos pessoais e tem que ter um lugar seguro para guardar esses objetos. Então, um celular, por exemplo, né? Ele tem direito a isso. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Tá? Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, se existirem motivos sérios e fundados e de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Então, suspende as visitas de pais ou responsável se isso é prejudicial ao adolescente, tá? Aí o juiz pode fazer isso. O artigo 125. Isso aqui é normal, né? Dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas da contenção e segurança. Aí, gente, o artigo 126 já começa o capítulo 5, que é a remissão, né? A remissão ele é o instituto do perdão mesmo, dispensa da pena. Então, é a exclusão do processo. Isso aqui é um negócio que é bem importante, tá? Principalmente o artigo 129. O artigo 129 é muito importante. Ele inteiro é importante. Então, eu vou deixar esse capítulo 5 aqui mais para outra parte, né? Porque desculpa, não o capítulo 5. Eu vou deixar ele para outra parte, porque já teve muita coisa importante nesse, né, que vocês vão ter que tem que saber, sabe? Então, o 101 e o 112, né, se eu não me engano, volta neles lá, decora tudo certinho, tá? Eles são muito importantes mesmo de saber. Tá certo, gente? Aí eu deixo para próxima esse capítulo 6 aqui, que é da remissão, né? São coisas assim... Na verdade, eu vou passar rapidamente por ele, porque não precisa muito, mas o 129, que são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, o artigo 129 é muito importante, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.